Olá, tudo bem? Eu sou o Jean, sou professor de hipnose e hipnoterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Hipnose. Será um prazer estar compartilhando com vocês as técnicas de hipnose não verbal, inspirado no método italiano de hipnose que aprendi com o professor Giancarlo Russo. A hipnose não verbal é uma hipnose mais primitiva. Através de uma hiperestimulação sensorial, levamos o sujeito a um estado profundo de transe, possibilitando que a gente se comunique diretamente com as emoções das pessoas. Eu vou te mostrar o passo a passo da hipnose não verbal. E nós vamos muito além. Buscaremos entender a sua aplicação na hipnoterapia, na hipnose clínica, observar como o corpo reage indo da catarse mais intensa ao alívio do sofrimento, proporcionando o reequilíbrio da mente com o corpo. E o mais interessante de tudo isso, sem ter que decorar roteiros complicados ou seguir protocolos complexos, sem se preocupar se o cliente é resistente ou se diz muito racional, analítico. Aliás, esses são os que mais obtêm resultados com a hipnose não verbal. Nós vamos nos preocupar e nos ater apenas a permitir o transe mais profundo, através da comunicação não verbal, desprovida de qualquer contexto lógico, sem falar nada, apenas estímulos, sons, toques ou mesmo o seu olhar. Então, você está pronto para dar o próximo passo na hipnoterapia, na hipnose? Quer aprender de uma vez por todas a hipnose não verbal? Então vem comigo, vem aprender na prática. Te vejo na aula. Fala pessoal, André Atier por aqui, eu sou palestrante, treinador comportamental e criador do show Magicamente. E estou aqui no treinamento do Jean Bossian de hipnose não verbal. E o Jean, com a didática excelente que ele tem, ele conseguiu realmente mostrar que a hipnose não verbal é simplesmente algo que acontece de forma natural. Eu passei pela experiência, ele inclusive me hipnotizou e eu entrei num transe profundo como nunca tinha entrado, nem em auto-hipnose, nem com outra pessoa me hipnotizando através da hipnose convencional, hipnose clássica. Eu recomendo que você venha ao treinamento do Jean, porque você não vai se arrepender. Como eu disse, uma pessoa incrível como pessoa e como instrutor. Didática excelente. Valeu? Ó. E aí, eu te pergunto, você como hipnotista? Eu sou hipnotista, muito obrigado. Agora, gostou do processo? Cara, como é que eu vou te dizer, expressar, cara? É bom demais poder saber que a gente pode ajudar dessa maneira e nessa profundidade. Eu não sabia que eu conseguia. Tu acreditava que em um final de semana que tu curso comigo, você ia conseguir fazer isso? Então, inclusive, eu vim bem cético, cara. Eu vou pra dentro d'água, for onde for, porque eu tenho que sentir, eu tenho que saber se realmente aquilo ali não é combinado. Não é combinado. Então a promessa que eu fiz do curso foi realizada. Com certeza. Então aqui a resposta. Pessoal, então obrigado aí, obrigado. E aí, muito boa noite a todos vocês. Eu vou abrir aqui o nosso chatzinho. Quem já tá aí ao vivo com a gente, comenta no chat se está me ouvindo legal, se a imagem está bacana. Hoje a gente vai ter uma aula interessante, onde a gente vai revisitar alguns conceitos da hipnose não verbal. Eu quero trazer algumas demonstrações para vocês sobre a hipnose não verbal. Essa aula é um pouco diferente, a gente fez uma aula em dezembro, então
Eu vou, claro que, equalizar com o outro conteúdo, mas a gente vai agregar algumas ideias novas. E quem ficar até o final, claro, vai ter conteúdo, vai ter ideias práticas para poder aplicar na hipnose a partir de agora. Então, a gente está recém só com 36 colegas online. Pessoal, compartilhe com seus amigos, já taca o dedo aí no gostei, me ajuda a divulgar esse conteúdo, divulgar esse conhecimento, e tenho certeza que preparei essa nossa aula com muito carinho para vocês. Fiquei apaixonado pela hipnose não verbal, então eu quero trazer para vocês essas ideias e quero que vocês também se apaixonem pela hipnose não verbal. Então me ajuda aí, compartilha, já bota lá também no seu Instagram, se quiser me marca, o meu Instagram é @JamboCian. Se você não me segue, entra lá, então pode clicar lá, seguir, que eu vou estar trazendo, estou sempre postando conteúdos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui hoje a aula. Como sempre nas minhas aulas, eu trago bastante conteúdo, então traga, se você tiver o seu caderno, para a gente poder avançar em tudo isso. Antes de começar, comentem aí no chat quem aí já fez curso de hipnose, quem está começando hoje, comenta no chat quem está começando hoje, nunca viu nada de hipnose, está começando totalmente do zero hoje aqui. Comenta aí no chat para mim tá sabendo. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Pessoal, só para dar uma ideia para vocês, a nossa aula, a princípio, ela vai até às 8h30, depois eu vou abrir um espaço, para vocês também se programarem, eu vou abrir um espaço para a gente poder trocar uma ideia, enfim, tirar dúvidas com relação a tudo que a gente está conversando aqui no momento. Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Aqui ainda é de tarde, né? Aqui em Porto Alegre ainda nós estamos de dia, mas já está escurecendo. Tadeu, muito boa noite, Luciano. A Filomena já tá com a gente, né, Filomena? Daqui semana que vem, né? Semana que vem você já vai estar lá com a gente, lá no nosso treinamento. Júlio, muito boa noite. Pessoal, peraí que não é essa apresentação, essa aqui essa é do curso passado. Vamos ver isso aqui. Vamos subir a do curso presente, né? Não é a mesma apresentação. Vamos lá. Eita. Ao vivo tem essas coisas, né, pessoal? Deixa eu subir a apresentação nova, né? Apresentação nova. Não é? Espera aí que eu vou remover tudo aqui e vou fazer o upload de novo. Apagar. Vou fazer um novo upload aqui, porque... Segundinho aí, pessoal, que ao vivo é isso, né? Vamos lá. Agora sim. Dailon, seja muito bem-vindo. Dailon também já está aqui com a gente para Porto Alegre. Vai ser um início de ano bem intenso e bem bacana. Já vamos liberar. Hoje a ideia, então, é a gente passar alguns princípios, algumas ideias, mostrar um pouco da hipnose não verbal, que ela é tão rodeada de mística. Então, a ideia é desmistificar esses processos, né? De tirar toda essa mística que está em volta da hipnose não verbal e trazer para vocês, agora sim, e trazer para vocês a minha prática e a minha experiência com essa abordagem, né? Não gosto de falar técnica, mas com essa abordagem da hipnose, porque independente da via de acesso, lá na ponta, a gente parar para pensar, tudo é hipnose, né? A gente guiando a pessoa numa experiência
de transe que é individual dela. Para quem não me conhece, para quem está me conhecendo hoje, falar rapidinho só da minha história da hipnose. Eu já estou trabalhando com hipnose, estudando já há bastante tempo. Comecei a formalizar as minhas práticas ali por 2010. Tive o prazer, comecei pela hipnose ericksoniana, hipnose que era o que a gente começava. Bom, naquela época a gente não tinha essa facilidade que a gente está tendo aqui agora de poder estar no YouTube, poder estar, embora já existisse o YouTube, não tinha toda essa a demanda, toda essa capilaridade, essa distribuição de hoje, a gente poder estar eu aqui em Porto Alegre, eu sei que tem pessoas até inclusive de fora do Brasil assistindo a nossa live, a gente não tinha esse conteúdo. Então eu comecei pela hipnose que era mais conhecida, a hipnose ericksoniana, que era a que tinha mais material. Formalizei minha formação de hipnose ericksoniana, de coach ericksoniano, master, e depois eu queria entender sobre aquela hipnose que eu via nos shows de TV do Fábio Puente. Eu vi o Fábio Puente hipnotizando, né? E eu queria saber aquela palavra mágica. Quem aí já passou por aquele processo de, nossa, ele chega lá bem dormido, fala bem baixinho, bem dormido, o cara entra em transe. E eu como conhecia a hipnose ericksoniana, em que a gente utiliza um processo de redirecionamento da atenção, que é um pouco diferente do que a gente vai ter aqui na hipnose não verbal, as induções ericksonianas para se estabelecer o transe hipnótico é uma experiência completamente diferente da experiência que a gente tem com a hipnose não verbal e também com a hipnose clássica, tá? Então, é uma experiência diferente. Então, mas eu queria ver aquela hipnose com a sugestão direta, ou seja, de tu olhar para a pessoa, falar durma e a pessoa entrar em transe. E naquela época não tinham professores, né? Então, no Brasil, mantinham muito, existiam apresentadores de show de palco, mas mantinha ainda muita mística com relação ao segredo do que está por trás daquilo, que nem a gente vive hoje na hipnose não verbal. Algumas pessoas me criticaram quando eu decidi seguir essa abordagem da hipnose não verbal e mostrar o que a gente consegue demonstrar. Então, é mostrar o que eu consigo demonstrar na prática e explicar isso na teoria, através da própria neurociência, o que está acontecendo, sem entrar nessa ideia da mística. Então, a gente já tinha passado por esse período lá atrás, né, quando começou a hipnose clássica, e teve um cara, claro, que foi um divisor de águas para mim, meu grande amigo, o Alberto Deliso, que foi o cara que decidiu ensinar hipnose para todo mundo. Eu tive o prazer de ter sido aluno da primeira turma dele em São Paulo, lá em 2014, a gente se tornou grande amigo, parceiro, a gente estuda junto, aprendo muito também com o professor Alberto, e ele me possibilitou conhecer todos esses grandes nomes da hipnose, como o Anthony Jack, o Schumann Wenders, o próprio Mark Savard, James Tripp, e a hipnose não verbal que eu conhecia estava muito misturada com o esoterismo. E claro que um dos caras que me abriu o olho para a diferença da técnica foi, claro, o professor Giancarlo Russo. Também aprendi muita coisa com ele. Então, pessoal, vamos começar do básico, de maneira muito rápida aqui, só para conceituar essa separação, até que o colega está perguntando, né? Hipnose clássica versus hipnose não verbal. A gente precisa partir de um conceito teórico, de um marco teórico, para poder entender ou para poder diferenciar e comparar as duas abordagens. Então, eu estou tirando aqui a abordagem ericksoniana, porque a abordagem ericksoniana não se baseia num estado de transe. Eu não preciso, na hipnose ericksoniana, ou mesmo na hipnose conversacional, ter um estado observável fisiologicamente de transe. Ou seja, eu estou aqui
em vigília e eu estou em transe. Então, existe uma mudança que eu consigo observar de estado. Então, a hipnose ericksoniana vai para as linhas das teorias de não estado, da hipnose natural, que é aquela mesma hipnose que acontece no nosso dia a dia, quando eu estou, por exemplo, vendo TV e eu me emociono com o filme, ou eu estou dirigindo e a minha mente está divagando sobre problemas, enfim, sobre situações que eu preciso analisar e estudar. Então, isso é hipnose baseada nas linhas teóricas de estudo de não estado. A gente passando para as linhas de estado, as teorias de estado, a gente pode encaixar a hipnose clássica, e aqui a gente vai pegar como marco teórico o próprio David Elman, e a gente pode olhar também a hipnose não verbal sobre essa perspectiva. Mas tem uma diferença sutil entre as duas abordagens. Enquanto na hipnose clássica eu vou se utilizar de sugestões para não só induzir o sujeito ao transe, sugestões verbais, eu tenho uma comunicação muito bem estabelecida para estabelecer o transe hipnótico. Eu posso utilizar também uma comunicação não verbal, claro que as induções de choque são, de certa forma, não verbais, a gente vai falar sobre isso mais para o final da nossa aula hoje, mas para eu dizer, então eu gosto muito de dividir dessa maneira, para eu dizer que o sujeito foi hipnotizado, segundo a hipnose clássica, segundo a definição de David Elman, o que essa definição de David Elman diz? Hipnose é um estado, ou seja, eu tenho uma mudança fisiológica, possível observar no sujeito, em que a faculdade crítica é ultrapassado e um pensamento sugestionado, seletivo, é estabelecido. Ou seja, eu tenho que ter um estado de transe e eu tenho que ter uma sugestão que eu consiga observar um fenômeno. Então, eu dou uma sugestão, seu pé está colado e o pé cola. E o sujeito observa que ele tem a sensação, ele tem o sentimento que o pé colou. Então, eu posso dizer, a partir dessa perspectiva, que o sujeito foi hipnotizado a partir dos conceitos da hipnose clássica. Ou seja, eu tenho um estado de transe e eu tenho uma sugestão que pode ser observada, ou seja, é um fenômeno mais psicológico, eu tenho uma sugestão que é observável. E eu tenho, dentre esses grupos de sugestões que eu posso dar, elas vão se encaixar basicamente em 4 grandes grupos. Vão ser sugestões que podem estar envolvendo anestesia, analgesia, que é o que, inclusive, a gente consegue, o mais estudado hoje, academicamente, pela ciência na hipnose. A gente vai ter as sugestões que envolvem as catalepsias, e que a gente também se utiliza essa porta, que é um pouco mais fisiológica na hipnose não verbal, que é braço, perna, né, que fica em estado duro, né, catatônico. A gente vai ter sugestões que envolvem a amnésia, ou seja, esquecimento, e a gente esquece todo dia, né? Então, a gente esquece, a gente acorda com um sonho e a gente já esquece. Então, é normal para o ser humano esquecer, mas uma sugestão, esquecer mediante uma sugestão, a gente vai ter, a gente pode dizer que existe hipnose ali naquele sujeito. E a última, qual que é a última? É a mais desejada de todas, né? Que são as alucinações, ou seja, através de uma sugestão direta eu poder ter uma alucinação. E às vezes vocês comentam, né, que nossa, mas será que o sujeito alucina assim tão facilmente através de uma sugestão? Quem nunca foi num street, aliás, eu recomendo você ir no street para praticar e conhecer um pouco mais sobre hipnose, ver isso acontecer ao vivo. Mas pode pegar no dia a dia mesmo. Ontem até, inclusive, eu estava fazendo um exercício aqui na Orla, me encontrei com um grande amigo, o Alex. Eu sempre lembro de um exemplo, que a gente foi, aqui no Sul, a gente tem o chamado X gaúcho, né? A gente tem o X gaúcho, que é um lanche desse tamanho, né, que a gente adora aqui. E a gente foi comer esse tal de X gaúcho, né? Vamos comer nosso... A gente não chama de X gaúcho, né? O X aqui é o nosso X mesmo. A gente foi comer nosso X e eu e ele pedimos o mesmo X. Eu estava com fome, ele estava com fome, e a gente pediu 2 X coração. Sim,
A gente adora comer X-coração aqui em Porto Alegre. O pessoal que não é daqui acha meio estranho, mas a gente adora comer X de coração de frango aqui em Porto Alegre. É uma delícia. E a gente pediu os dois. Chegou o meu primeiro, eu estava morto de fome, já dei 2, 3 mordidas e tal. Chegou em seguida do meu amigo, do Alex. Ele deu uma mordida, me olhou e disse assim: ô Jean, não tá um gosto estranho nessa maionese? Será que não tá estragado? Estragou meu X. Na hora, tava uma delícia. A sugestão que ele me deu que poderia estar estragado já alterou a minha percepção e alterou de maneira real o gosto desse X. Então, estragou, né? Então, para vocês verem que a gente está sujeito a isso o tempo todo, pessoal, o tempo todo. Mas e a hipnose não verbal? Às vezes o pessoal fala assim, fala que não tem sugestão. Eu não vou falar nada com relação à hipnose, na hipnose não verbal, sim, eu não vou falar nada. Não vou falar nada que seja racionalmente entendido, mas eu vou utilizar de sons, toques, de sugestões não verbais para induzir o sujeito a esse transe, esse estado de transe hipnótico, e normalmente muito mais profundo do que na própria hipnose clássica. E o curioso que para eu, pensando na hipnose não verbal, observar se o sujeito foi hipnotizado, para mim basta que eu observe uma mudança na fisiologia dele, induzida pela minha comunicação não verbal. Então, é isso que eu vou fazer na hipnose não verbal. Então, diferenciando, hipnose clássica, sugestão verbal, fenômeno observável. Aí eu posso dizer que o sujeito foi hipnotizado. Hipnose não verbal, eu tenho sugestões não verbais e alterações observáveis na fisiologia do sujeito. Por isso que a gente fala que a hipnose não verbal, de certa forma, é uma comunicação que visa muito mais essas reações no corpo do sujeito, uma comunicação muito mais primitiva. 61 na live, pessoal, vamos compartilhar aí, vamos chegar a 100. Se chegar a 100, eu deixo ela disponível mais um tempo. Mas tem que chegar a 100, viu? Senão o pessoal lá do mate, o Eric me mata. Temos que chegar a 100. Falei da mística e agora a grande treta. A grande treta da hipnose não verbal. Hipnose não verbal versus mesmerismo. Mas já hipnose não verbal não é mesmerismo? Não, não é mesmerismo. Vocês vão aprender aqui comigo. E vamos lá, vamos ter muito cuidado com o que eu vou falar. Aqui comigo, e talvez eu seja um dos poucos, vocês vão entender o que acontece no corpo e na mente do sujeito, ou seja, a neurociência por trás desse processo. Quando a gente fala de mesmerismo, dentre as componentes que tem no mesmerismo, a gente tem a hipnose não verbal. E essa componente a gente consegue analisar e estudar, só que a gente tem também a componente envolvendo a fascinação, que aqui no meu conceito, ou no meu contexto da hipnose não verbal, eu chamo de olhar hipnótico, que para mim é somente mais um estímulo que eu estou utilizando. Então, não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, é somente mais uma estimulação, uma forma de estimular, poderosa, com certeza, a gente transmite muitas emoções através do olhar, só que tem a terceira variável, que é o tal do magnetismo animal. E isso está baseado unicamente em crença. Então, se você tem a crença no magnetismo animal, se você já faz práticas de Reiki, não tem problema nenhum. Venha, se você tem dentro da sua... Você acredita nessas questões envolvendo o magnetismo, poder alterar objetos à distância através dessa energia, vem que você vai entender a parte da hipnose não verbal e você vai potencializar a sua prática, que está baseada em algo que você acredita. Isso que é a grande diferença. Como eu estou baseado em fisiologia, eu não preciso que o meu cliente acredite
em hipnose. Isso é também uma das principais vantagens de você aprender hipnose não verbal. Você sai daquele grupo que talvez tenha um certo receio do que o cliente, como que o cliente vai reagir, para um grupo de que domina o que você está fazendo e você sabe o que você está fazendo e qual que é a reação que eu vou ter ali no sujeito. Então, a gente não vai falar de crença, existe uma divisão, uma grande divisão. No meu curso não vai ter magnetismo, não vai ter nada de fluido, de água, de magnetismo com natureza, não vai ter nada disso. Até porque, às vezes, as pessoas dizem assim, mas tu não consegue provar que o magnetismo animal, que essa energia não existe. Mas provar que existe, é que nem os unicórnios, né? Eu acredito em unicórnio? Não, eu acredito em unicórnio. Nunca vi um. Mas eles existem. Você não está provado ainda que eles existem. Então, pessoal, a gente não vai entrar nessa seara. O que eu mostrar para você, e eu gosto de deixar isso claro para os meus alunos, quem vai no meu curso presencial ou quem acessa o meu curso online, ele vê o meu aluno fazer, que isso é uma grande diferença, né? Na verdade, às vezes a gente pega as pessoas que estão tão fragilizadas e buscando acreditar em algo, e o ser humano tem muito disso. Ele precisa acreditar em algo, às vezes para dar uma esperança. Só que a gente está se baseando o quê? Sugestão, efeito placebo. E tanto faz se ele fosse ou na igreja A, igreja B, ou na prática religiosa A ou B. Então, isso você não vai ver aqui. O que você vai ver aqui é como que você pode induzir o estado de transe, e a gente tem esse divisor, né? Lá nos idos de 1842, quando Braid cunhou o termo de hipnose, então se existe um pai de hipnose, é o Braid. Braid cunhou o termo de hipnose justamente para separar a prática esotérica da prática que estava baseada, mesmo que seja nas evidências científicas da época, baseado um pouco mais de evidências. Inclusive, não falo Mesmer, dada a sua época, ele foi um gênio, ele buscava, ele era um cara da ciência. Ele era um médico, ele buscava entender os processos. Só que à luz da atualidade isso já não faz mais sentido. Então, vocês vão entender como é que tudo isso funciona, como é que você induz esse trânsito, como é que você utiliza essas catarses para gerar modulação emocional. Tudo isso a gente vai falar no nosso treinamento. A gente só não vai entrar nessas práticas esotéricas. E em questão de prática esotérica, tem 1 milhão de cursos para você fazer, né? Depois eu vou abrir espaço para dúvidas, mas já respondendo, sim, o nosso curso tem certificação. Você vai receber certificado, tanto o certificado tanto para quem faz o presencial quanto para quem faz o online. Esse certificado ele é reconhecido também pela Sociedade Brasileira de Hipnose. Então, se você quiser vir a se filiar, se cadastrar, esse certificado ele vai contar dentro das suas horas para você poder ser afiliado. Então, o que é, afinal, hipnose não verbal? E é interessante que muitos falam sobre essa parte da energia, do magnetismo, mas não falo o que é a bendita da hipnose não verbal. E eu utilizo, então, um conceito da hipnose não verbal que se encaixa muito na minha abordagem, na minha prática, que é uma hiperestimulação sensorial, visando uma comunicação com essas emoções mais primitivas. Ou seja, eu vou estimular o sujeito, de certa maneira, o sistema nervoso do sujeito, para que ele expresse e permitir que ele expresse essas emoções. Então, é isso que a gente vai fazer na hipnose não verbal. Então, como que a gente vai fazer essa hiperestimulação? Como que a gente vai lidar com aquilo que acontece? Quais são os caminhos para fazer isso? Tudo isso, claro, a gente vai ver em mais profundidade para quem estiver comigo ao vivo, presencialmente ou online. Mas aqui, hoje, eu vou mostrar algumas ideias para vocês. Eu vou demonstrar para vocês como que vocês podem estar, ou vocês verem
a hipnose não verbal acontecendo. Então, um primeiro vídeo que eu quero demonstrar para vocês, isso aqui é só a indução da hipnose não verbal. Vou mostrar, vamos pensar o seguinte, não que a hipnose não verbal, a gente tem um conceito um pouco diferente da hipnose clássica, mas se a gente olhar à luz da hipnose clássica, a gente tem uma etapa que a gente chama de indução, e a gente tem uma etapa onde a gente fala de que é a sugestão, ou seja, que é a parte onde eu falo verbalmente o que eu quero que aconteça. Daqui a pouco, se eu for fazer uma regressão dirigida, enfim. Na hipnose não verbal é um processo contínuo, né? Então, eu estou tratando esse vídeo, por exemplo, só como indução, porque eu fiz ele numa demonstração, o sujeito, a pessoa não me pediu para ser tratada de nada, então, obviamente, quando eu comecei a ter muitas reações emocionais, eu interrompi. Aliás, pessoal, nunca trate alguém que não pediu para ser tratado, pessoal. Pessoal aí que faz street, faz hipnose de demonstração, se a pessoa não pediu, não é seu papel. Você deve, claro, que interromper um processo, mesmo que fosse de hipnose de entretenimento. Eticamente, eu faço hipnose de rua, mas eu faço hipnoterapia na rua, né? Então, não façam isso, tá? É perigoso. Então, nesse caso, você encaminha a pessoa, né, dá o seu contato, se você já atende, ou encaminha para algum colega para você atender. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse vídeo. Ele é bem legal. Opa. Vejam as reações do sujeito. Sons são a estimulação da paralinguística, a gente vai falar daqui a pouco. Veja essa sintomatologia profunda, grande, escleramosa. Como é que foi parar aí? Pessoal aqui, pra câmera, como é que foi pra galera? Como é que foi essa experiência? Foi muito louco, mas muito louco. O que foi louco? Pode compartilhar. Eu não sei, parece que eu tava tentando abrir o olho, mas não conseguia, só que daí eu tava vendo umas luzes piscando assim, só que não sei se é as luzes daqui. Depois tu vai ver o vídeo de como é que estavam os seus olhos. Poxa, Aí não sei, parece que tinha tipo... tava meio normal pra só, né? Tava com a esclera à mostra. Eu não sei. Palmas pra Fran. Pessoal, e sabe o que é mais interessante? Quem é meu aluno
tem acesso na íntegra a todos esses vídeos, tá? Então, esse processo, embora não seja um processo muito longo, senão eu vou tomar muito tempo da nossa aula para mostrar esse vídeo na íntegra. Eu vou mostrar um tratamento quase na íntegra para vocês, mas eu tenho todos os meus vídeos, tá? Para quem é aluno, a gente tem uma biblioteca onde a gente já tem, eu tenho lá, acho que, se não me engano, são 55 vídeos, e a gente está fazendo agora um trabalho de edição que eu estou comentando todos esses vídeos, eu tenho 55 vídeos na íntegra, e eu estou comentando detalhes importantes para você se aperfeiçoar na hipnose não verbal. Agora, olha que interessante, pessoal. Essa menina, quando eu hipnotizei, ela nunca tinha tido uma experiência hipnótica. Então, foi a primeira hipnose. E vocês viram o estado de transe, a profundidade, assim, quando eu falo de estado observável, como você consegue ver, é isso que eu estou falando, né? Então, se vocês estão gostando da aula, pessoal, compartilhem, aí vamos chegar, aí estamos com 69, vamos chegar a 100, senão eu vou deixar isso gravado, pessoal. Vamos continuar aqui. E cliquem em gostei, né, pessoal? Tirem o print aí, comentem, manda lá no meu Instagram, me marca lá. Vamos falar sobre as indicações, então, da hipnose não verbal. Até uma colega, não sei se ela está aqui ao vivo, me mandou uma pergunta no direct hoje de manhã, falando sobre quando se utiliza a hipnose ou a terapia. Pessoal, vamos lá. A hipnose, ela é uma ferramenta. A gente vai se utilizar de uma estratégia terapêutica para atender o cliente com essa ferramenta, que essa ferramenta vai acelerar o processo. O pessoal que é da psicologia, principalmente da comportamental, ou mesmo das terapias contextuais, quando entende, conhece a hipnose, vai ver que tem muito de hipnose ali, nessas abordagens, ali nesses protocolos. A hipnose é uma ferramenta. Então, ela vai acelerar o processo. Então, se você faz um processo hoje de comunicação, durante uma conversa, de terapia, e você não utiliza a hipnose, se você utilizar a hipnose, você tem a possibilidade de ter mais engajamento e mais resultados no processo. No caso da hipnose não verbal, a gente vai se basear em processos que envolvem a dessensibilização. Então, eu gosto muito de uma ideia que o professor Alberto nos trouxe, e quero compartilhar com vocês, o professor Alberto Deliso, que é o seguinte, é o chamado tripé terapêutico. Então, quando eu penso numa intervenção, numa abordagem, no início de um tratamento, eu vou basear esse treinamento ou esse tratamento com base em algumas ideias. Eu posso, alguns pilares, né, por isso que eu chamo de tripé. Eu vou ter técnicas que vão ser importantes com relação à psicoeducação, porque eu tenho que ensinar para o sujeito como que o ambiente pode estar interferindo naquilo que ele está vivendo. Então, eu quero ensinar, quero mostrar para ele, são técnicas que ele vai utilizar no seu dia a dia, chamado tema de casa, para ele conseguir ter mais resultados. Inclusive, a gente vai ter uma aula, pessoal que já é aluno, né, do nosso curso, vai ter uma aula fechada na quarta-feira. Eu mandei por e-mail para vocês. Na quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma aula fechada onde eu vou mostrar uma técnica de acompanhamento do cliente, que é a técnica de CARDS, que é bem legal, para fazer com que o cliente tenha mais engajamento no processo de terapia. E eu vou mostrar uma técnica e vou ensinar para vocês uma técnica envolvendo a questão de atendimento e do marketing para você vender a sua terapia. Não quero falar nada, mas só essa estratégia de marketing, se você aplicar, você já recupera o valor do seu curso no primeiro cliente. E não é nada muito complicado, só que envolve manter o cliente engajado na terapia
e envolve todo um pensamento com relação à maneira como você vai tratar o cliente. Mas então, voltando lá ao tripé, nós temos as técnicas da psicoeducação, nós vamos ter técnicas que envolvem o chamado reenquadramento, o reframe, ou seja, dar um novo olhar para aquilo que ele tá enfrentando, ou seja, essas técnicas envolvendo o reenquadramento, muito que a gente usa na hipnose ericksoniana, envolve esse reenquadramento, envolve esse dar um novo olhar. E nós vamos ter as técnicas de exposição, as técnicas expositivas. E a regressão é uma delas, e a hipnose não verbal é uma delas, em que a gente vai fazer uma exposição ao sujeito àquele estímulo que causa reações, fortes reações no sistema nervoso, na forte ativação simpática. Então, nisso, a regressão por emoção e a regressão e a hipnose não verbal são muito parecidas, mas elas são diferentes. E eu vou falar em seguida por que é diferente. Então, quem se inscrever, né, no curso vai ter acesso já a essa masterclass, o que a gente vai fazer na quarta-feira. Voltando aqui à nossa aula. Então, vamos lá, vamos falar sobre indicações. Eu penso que você, quanto mais ferramenta você tem para lidar com o cliente, melhor resultado você vai dar para o seu cliente. Então, eu não digo a hipnose não verbal é a solução definitiva. A hipnose não verbal é como se fosse uma espingarda calibre 12. Você vai utilizar, ela vai resolver a situação, mas em alguns casos. Existem outros casos que eu não preciso. Se eu posso, por exemplo, conversar com o cliente, e outra, se eu estou atendendo à distância, por exemplo, remotamente, eu não vou fazer técnicas que são expositivas remotamente. Então, atendimento online, não dá para fazer, né? Atendimento online através da hipnose não verbal. Então, eu posso até utilizar alguns áudios com a hipnose não verbal, mas não tem como fazer. Mas vamos lá. Principal indicação, controle de dor. Então, o próprio estado de transe, ele por si só já vai modular a dor. Então, já digamos assim, sujeito como subproduto do transe hipnótico, ele já tem essa anestesia. Então, se a gente propiciar, ensinar o sujeito a ter um transe ainda mais profundo, ele vai potencializar esse controle de dor. Favorecimento do transe e experimentação do transe hipnótico são dois pontos que são cruciais, que eu considero cruciais e importantes com relação à hipnose não verbal. O que acontece? Pensa o seguinte, se você é um hipnoterapeuta e você está anunciando a sua terapia, o sujeito vai lá, ele vai no hipnoterapeuta, ele espera que ocorra uma hipnose. E se você é um terapeuta, por exemplo, ericksoniano, você acaba fazendo um tratamento unicamente conversacional, e o sujeito, quando espera e que você fez hipnose, okay, segundo as teorias de não estado, mas o cliente não deu os mesmos livros que a gente. Ele espera o quê? Uma experiência de estado. É isso que ele espera quando fala de ser hipnotizado. Ele espera ter uma experiência de estado, de ele se perceber em transe. Então, a hipnose não verbal, ela vai possibilitar isso. Ela vai possibilitar dar essa experiência para o cliente. Favorecimento de transe. Já aconteceu casos daquele cliente, não sei se quem já fez street, tem muito, o mesmo cliente na terapia vem, eu sou muito resistente à hipnose, eu não sou hipnotizável, ou eu sou muito inteligente, eu não sou hipnotizável. Ou seja, ele tem uma crença estabelecida e ele vai fazer o que a gente chama de entrar em batalha mental. Enquanto eu estou dando uma sugestão verbal, o sujeito está pensando em outra coisa. E isso atrapalha
a experiência de transe dele. Agora, na hipnose não verbal, isso não faz a menor diferença para mim, porque eu não preciso desse tipo de engajamento do sujeito. Eu vou utilizar diversos estímulos para identificar qual desses estímulos gera mais reação de estresse no sujeito, e a partir desse acúmulo de estresse, eu vou conseguir induzir ele ao transe. Então, acontece que sujeitos que muitas vezes, isso acontece muito em treinamento, o sujeito já tinha feito vários treinamentos de hipnose clássica, diz, eu faço treinamento, mas eu nunca fui hipnotizado. Ele nunca foi hipnotizado, nunca teve essa experiência de transe, de estado de transe. E aí ele vem e faz hipnose não verbal e ele tem essa experiência. Então, aquela batalha mental, então a hipnose não verbal, ele não consegue não permitir ser estimulado. Não é uma indução rápida, tá, pessoal? Não é uma indução rápida, é um processo de comunicação não verbal. Tem em muitos casos ela vai ser rápida, mas esse processo ele pode demorar. Então, se o sujeito se permite ser estimulado, ele vai conseguir, ou você vai conseguir guiar ele a atingir esse estado profundo de transe. E a não ser que ele vá embora, né? Aí, se ele não se permitir ser estimulado, eu não tenho o que fazer, né? Enfim. Eu utilizo muito, na minha prática, para estresse e ansiedade e para emoções reprimidas. Sabe quando o sujeito vem e diz assim, eu tenho uma angústia, eu não sei de onde é que vem, parte de modulação mesmo de estresse, ansiedade de raiva, controle de raiva também. Tudo que, pessoal, assim, para vocês entenderem, tudo que tem muita ativação no corpo, que a pessoa sente muito, eu tremo de raiva, eu tenho sudorese, minha respiração acelera, tudo isso tem muita ativação simpática. Quando eu estou hipnotizando, quando o sujeito está vivenciando aquela emoção baseada naquele estímulo que causa esse gatilho, tudo isso eu consigo, de certa forma, modular e trabalhar bem na hipnose não verbal. Questões envolvendo doenças autoimunes, como a gente não tem explicação com relação a essas próprias doenças, mas às vezes uma experiência. Então, eu já tive relatos de clientes, por exemplo, com alergias. Não estou dizendo que isso vai curar a alergia, tá, pessoal? Por favor. O vitiligo, enfim, ou fibromialgia. Mas a gente, aí sim, baseado em relatos, eu tive relatos de clientes que tiveram experiências que, a partir do momento que a gente fez, no meu caso, um cliente envolvendo alergia, um cliente envolvendo fibromialgia, que a partir do processo que ele fez com a hipnose não verbal, ele teve no caso da alergia, praticamente sumiu, no caso da fibromialgia, ele teve uma grande regressão no sintoma. Então, é interessante, pode ser uma abordagem para você utilizar, para você ter como mais uma ferramenta, né? Bem que nem o Batman, né? Você vai sacar ferramentas para poder ajudar a pessoa a lidar com aquilo que ela precisa mudar. E eu coloquei aqui regressões. O que acontece? Qual que é o problema da regressão? Muitas vezes, aqui no meu caso, da hipnose não verbal, eu não tenho... As regressões, elas têm um grande problema. Se eu estou verbalmente sugestionando o sujeito a atingir uma memória, enfim, eu posso, de certa forma, se o terapeuta não for experiente, contaminar o processo, porque justamente como ele está no estado de transe, ele está altamente sugestionável, você, ao querer com que o sujeito vivencie ou revivencie a emoção, utilizando a regressão, que é aquela abordagem baseada em exposição, ou seja, eu vou expor ele à memória aversiva ou à memória traumática, mas eu vou recuperar ou resgatar essa memória através de sugestões verbais. E como o sujeito está altamente em transe, sugestionável, eu posso contaminar o processo. Por exemplo, se eu falar para ele durante o processo lá que ele está sofrendo, posso dizer, quem está aí com você? E só por uma sugestão como essa, o sujeito já pode imaginar que existia alguma pessoa ali com ele, e ele não tinha.
existe também o risco da piora do sintoma. Então, esse é um grande problema. Daqui a pouco a pessoa não está preparada para vivenciar aquela emoção. E você repetindo, forçando, existem escolas de hipnose que fazem com o cara grite, para forçar o cara a ter aquela emoção. E aí, daqui a pouco a pessoa está vivenciando um abuso e ela sai da sessão muito pior do que ela entrou. Ou seja, ela não estava preparada para aquela exposição. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as regressões. A hipnose não verbal, de certa forma, por essa sobrecarga da amígdala, digamos assim, aquela estrutura do nosso cérebro que é responsável por monitorar aquilo que é importante, ou seja, ele funciona como um seletor, ele monitora o perigo. Se, dependendo de alguns estímulos que eu vou utilizar, eu capto essa atenção e trago para mim e eu consigo estimular, eu consigo ter respostas emocionais com relação àquele estímulo, mas sem envolver a lembrança, ou seja, a explicação da historinha. Então, eu consigo fazer, de certa forma, ter uma descarga emocional do sujeito. Tanto que muitos sujeitos, após passar por o processo, eles não têm uma memória episódica, mas o disparo simpático e consequente antagonista do disparo do sistema parasimpático traz um bem-estar tremendo para o sujeito. E eu consigo ir modulando essa ativação. E é isso que a gente vai fazer na hipnose não verbal. Agora, claro, para explicar tudo isso, eu preciso, no mínimo, de um final de semana para poder trazer para vocês. Agora, ela acaba tendo menos o risco da hipnose, de maneira geral, é o risco físico, né, do sujeito se machucar, porque ele tem um problema no pescoço, né, você vai ter que tomar cuidado também. Problemas cardíacos e problemas envolvendo gravidez. Existe hipnose, inclusive, para gestante. Eu não vejo problema em utilizar hipnose em gestante, mas tem uma ressalva. Eu não vou fazer técnicas expositivas com gestante. Não que seja perigoso, mas se acontecer alguma coisa, depois vai ser atribuído à própria hipnose. Então, aquilo que foi diferente, né? Então, não façam técnicas expositivas com gestantes. E o mesmo vale para cardíacos. Por exemplo, o risco do sujeito ser hipnotizado e ter um agravamento é o mesmo do sujeito ir na roda gigante aí em São Paulo, que eu também quero conhecer, e daqui a pouco, pelo excesso de altura, ele tem uma forte ativação emocional, um gatilho e se sentir mal. Então, temos que ter um certo cuidado com relação a isso. E hipnose não verbal não necessariamente você precisa fazer com o sujeito derrubando o sujeito deitado. Agora, claro que essa queda, transe, dessa forma cerimonialmente falando, ele potencializa demais o estado hipnótico. Então, você pode também mesclar a hipnose não verbal com a hipnose verbal. Você pode utilizar a hipnose não verbal para colocar o sujeito em um determinado estado de transe, e a partir dali você pode modular e utilizar a hipnose não verbal através de sugestão. Não vejo problema algum. E muitos sujeitos que têm uma experiência de transe profundo vivenciam também situações que envolvem as próprias crenças. Então, por exemplo, eu tive agora um aluno na última turma que ele praticava projeção astral, enfim, então ele teve toda uma experiência que é construída pela interpretação daquilo que ele sentiu. Então, conforme ele, foi uma experiência maravilhosa. E quem entrar está lá, está tudo gravado, os depoimentos está tudo lá no nosso EAD. Então, já tive pessoas que, claro, que tiveram experiências de, como é que se diz, de ouvir, né, ou ter sugestões envolvendo vidas passadas, enfim, tudo isso acontece na hipnose não verbal. Agora, isso é uma experiência vivenciada pelo sujeito, ele é construído, é interpretado pelo sujeito. Então, o meu papel foi só induzir o transe, aprofundar esse transe e manter ele enquanto necessário para ter essa exposição emocional. Esse que vai ser nosso papel como hipnotista. Deixa eu demonstrar para vocês um outro vídeo que envolve uma expressão emocional que é bem interessante para vocês.
Deixa eu achar aqui. Esse vídeo é bem legal. Bem mais leve, realmente. Antes do processo eu estava me sentindo já tenso. Não sei se é. Enfim, com certeza é algo que eu já vinha sentindo há muito tempo. Eu já tenho o objetivo de trabalhar nisso. Mas que durante o transe, assim, é muito forte. Muito forte. A emoção vem tentando segurar. Eu venho fazendo há muito tempo já. Mas consegui. Acredito que é algo natural, eu me entreguei. Tá se sentindo bem agora? Tô me sentindo super bem, fisicamente, mentalmente. Só agradecer, né? Muito bom, obrigado. gostou do processo então? Gostei do processo, recomendo a todo mundo querer participar. Autorizei te divulgar o vídeo. Deve. Valeu, obrigado. Esse colega, ele estava sofrendo uma certa ansiedade e a gente estava no treinamento, inclusive ele me pediu, ele disse, cara, eu preciso fazer isso agora porque eu estou sentindo muito ansioso, não sei se ele está até aqui na live, ele pode comentar. Então, no caso aqui, eu não preciso necessariamente ir com esse conceito de ir na causa, enfim, até o colega estava comentando aqui sobre esse reencontro com a criança interior, enfim, isso tudo é sugestão, isso tudo envolve a ressignificação, o reenquadramento. A hipnose não verbal ela não se preocupa com isso, eu só estou me preocupando justamente com a emoção que a gente está manifestando no corpo, e a gente vai falar disso aqui agora. Quando a gente pensa nessa estimulação emocional, ou nessa hiperestimulação, eu estou trabalhando. Então, quais são os pilares que eu vou utilizar para fazer isso? Pensa que a emoção, ela na verdade é um produto biológico do seu corpo. Tem uma química acontecendo dentro do seu corpo. Então, e essa química é modulada pelos seus sentidos. Então, a gente vai se utilizar dessa estimulação, envolvendo, como eu falei para vocês, os pilares para fazer essa estimulação. A gente vai utilizar o olhar hipnótico, a gente vai utilizar o próprio posicionamento, ou a posição, as posições que eu posso impor ao sujeito. Eu vou fazer, com base nisso, toda uma estimulação sensorial, posso estar utilizando também toques, utilizando uma série de outros elementos, e desses elementos eu destaco aqui, em especial, por exemplo, a prosêmica, em que todos, na verdade, todos os animais, de certa maneira, têm esse conceito envolvendo a prosêmica, é como se fosse uma zona invisível à nossa volta. E se essa zona é invadida, isso altera, atrai aquela atenção da nossa amígdala, ele altera o nosso estado e nos coloca em alerta, é sinal de perigo. E eu posso se utilizar dessa gerenciamento dessa prosêmica para causar tensão no sujeito. Pensa que essa reação, que lá no limite vai se tornar uma reação de luta e fuga, onde eu posso sim
envolver ter um pico onde que causa essa reação vagal, que se leve desmaio, ou eu possa ter uma exposição que culmine numa liberação emocional intensa, como uma catarse, a gente pode pensar nisso como uma das principais ferramentas. Por exemplo, pensa que se você está na rua e a rua está vazia e uma pessoa se aproxima e fica do seu lado, do nada, você está ali esperando o seu Uber, com o seu celular na mão, e vem alguém que fica do seu lado, parado, ou perto de você, atrás de você. Cara, isso vai te gerar um pico de tensão, ou você vai daqui a pouco partir para brigar, ou você vai correr, vai fugir de medo, independente se a pessoa está fazendo nada. Agora, essa mesma pessoa, se você estiver num elevador, ela poderia ficar próxima de você porque o contexto mudou, né? Então, isso tudo é muito não verbal, passa tudo muito no nosso limiar da nossa consciência. Eu vou utilizar os sons que a gente chama, a paralinguística, né? Então, essa comunicação, e através desses sons, a gente pode evocar algumas emoções específicas da infância, emoções envolvendo própria raiva, emoções, sons. Podem ser sons desprovidos de contexto, de sentido, por exemplo, como um som, como por exemplo, mais curto, enfim, o som, por exemplo, do sino tibetano, que eu coloquei lá no meu Instagram, ou eu posso utilizar famílias de sons que relembram e trazem uma contextualização mais, por exemplo, da infância, mais maternais, mais paternais. Não que a interpretação do sujeito seja essa, tá? Porque a interpretação do sujeito, aquele estímulo, ela é individual dele, é somente dele. Eu vou categorizar apenas a fins de aprendizado. Então, toda essa estimulação vai ser visar nessa liberação emocional. O colega perguntou aqui, sobre a questão envolvendo a hipnose nas igrejas. Sim, infelizmente, não só nas igrejas, mas em muitos rituais, se utiliza da hipnose. Então, você pode ver naquelas cenas que tem nas TVs que passam nos canais aí do cabo, aí tem as sessões que passam de meia-noite, e você vai ver lá, daqui a pouco, aquelas corporações, enfim, a gente tem uma posição, né, de transe profundo. Quando você observa aquilo ali é uma sintomatologia intensa de transe. Claro que todo o ambiente, toda a ritualística potencializou aquilo, né? E o sujeito está indo lá, já existe, embora a hipnose não verbal não precisa de um contexto verbal com relação ao problema, o próprio contexto, né, do sujeito está buscando aquela ajuda, ele está ali envolto, né? Então, sim. O Rodrigo perguntando, sim, eu vou falar já em seguida do nosso curso, a gente vai até às 8h30, depois a gente vai abrir um pouco mais com relação às dúvidas. O Renato, por exemplo, o chamado toque de Charcot é uma indução que a gente pode classificar como da hipnose não verbal, e eu vou ensinar isso para vocês até no curso. Eles utilizam demais, você vai ver demais, e você, quando entende como é que aquilo funciona, você vê por que algumas pessoas acabam sendo, de certa forma, iludidas pela sua fé, né? Então, enfim, não vou entrar no caso de as pessoas também estão precisando de ajuda, tá, pessoal? O que é complicado é o cara que sabe que está utilizando de técnicas que envolve hipnose, envolve mentalismo, sobre eu sei que tem alguém aqui corretando, e o cara está com um ponto e está recebendo informação que alguém está pesquisando e está conversando lá na plateia. Vocês têm que entender sobre isso. Isso acontece, não só em algumas igrejas, né? Mas também em alguns treinamentos em que vocês vê coisas fantásticas, objetos movendo, enfim. Existem técnicas que a gente chama que são de mentalismo. Mentalismo é uma arte que é do ramo da mágica, são truques psicológicos, que não tem nada a ver com fenômenos reais da hipnose. Deixa eu mostrar para vocês, então,
Peraí que eu cliquei errado. Eu quero mostrar para vocês um outro atendimento que vai trazer muito essa modulação dessas emoções mais primitivas que a gente chama. Então, aqui a gente tem aqui um conjunto, né, dessas emoções, e a gente vai versar sobre as várias teorias sobre as emoções, que a gente vai falar sobre isso no curso. Então, não existe um consenso, não são as teorias envolvendo as emoções, mas a gente tem aqui umas emoções que a gente considera as emoções básicas, né? Então, a gente vai ter alegria, raiva, tristeza, nojo, espanto, que são emoções mais básicas do ser humano e que tem uma forte modulação. Então, quando a gente identifica essa ativação, a gente vai trabalhar nessa comunicação com essa emoção que o sujeito está trazendo. Então, por exemplo, eu vou dar um contexto para vocês aqui. Esse caso de um sujeito que ele estava no treinamento e ele me comentou que ele estava tendo uma dificuldade, uma autossabotagem com relação ao processo dele de emagrecimento. E, cara, esse é um atendimento, até eu mostrei ele numa outra aula, que ele é muito impactante sobre o poder da hipnose não verbal nesse contexto. Então, o sujeito, ele me disse que ele estava, sempre que iniciava o processo de emagrecimento, começava a ter um resultado, parecia que vinha algo dentro dele que impedia ele de prosseguir. Então, vou mostrar para vocês, então, rapidinho, vocês vão entender o que está acontecendo. O Tadeu perguntou sobre o olhar hipnótico. Eu não considero a fascinação aquela parte toda esotérica envolvendo a fascinação, tá? Eu vou usar o olhar hipnótico como uma estimulação. E sim, ele causa uma reação no sujeito, mas não tem nada de esotérico, é só uma reação com relação a estímulo. Tem algum problema no pulso? Isso eu não falei, mas pode puxar. Mas é importante perguntar, tá, pessoal? Além de junte os pés e tal, coloque adicionalmente antes de se tem algum problema no pulso, no ombro, no pescoço. Tranquilo? Eu só tenho ligamento do glênio rompido. Ligamento rompido. Tá bom. Tu vê como é importante. Se eu não soubesse disso, eu poderia colocar ele em transe, querer fazer uma catalepsia para testar, ou a perna dele, por exemplo, e poderia estar causando um dano maior na parte muscular do sujeito. Então, junte seus pés dessa forma. Isso não faça nada para me ajudar, para me atrapalhar. Simplesmente se permita com todos os sons, os sinais.
fiquei me perguntando, ao mesmo tempo, o que viria para mim, sabe? Aquela expectativa, aquela curiosidade, racionalizando ao mesmo tempo. E nesse tempo que eu terminei de pensar, veio uma situação que aí entrou teus estímulos. Quando tu falou, pai. Aí disparou. Eu perdi meu pai de Covid. E eu não tive o enterro digno, sabe? Não tive a despedida por ele. Isso, quando a gente estava ali naquele processo ali da doença e tal, parece que a gente absorve, acumula aquilo e aquilo fica guardado. Vivenciar o luto. Exatamente. O que aconteceu? Agora eu consegui me despedir dele. Consegui perdoar ele. E aí eu tive um alívio depois. Depois eu tive um alívio. Aí como tu falou ali, teve um momento que eu realmente saí do transe. Saí e parecia que eu queria já sair. Para mim estava encerrado o processo. Mas não, ele voltou de novo. Foi quando eu pedi um perdão, sabe? Na segunda fase, assim, que veio de novo, veio pensamento, mas não veio lugar, não veio cena nenhuma, foi só sentimento mesmo. Eu não tive, que para todas as vezes tem que ter um lugar específico. Estava em tal lugar, não tive lugar. Foi só o sentimento. Para mim, antes de eu entrar ali, eu não imaginava que viria essa coisa. Isso que é interessante que nós não levamos. Eu não sabia desse contexto, dessa situação. A gente teve um processo, só que eu tinha perguntado sobre a aplicação, até uma atualidade, a questão do vivenciar o luto também. Isso pode ser um fim. Por isso que acaba sendo assim, um pouco mais como dinâmico, um pouco mais como coringa, né? São fatos que podem surgir, né? E a gente pode utilizar isso para ajudar as pessoas. Eu tinha uma emoção que estava incomodando. Eu tinha até comentado uma outra coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver. E eu vi que naquele momento que o inconsciente dele teve a oportunidade de se expressar de uma forma mais emocional, que ele precisava colocar para fora, era aquilo que ele precisava fazer. Era aquilo que ele precisou fazer naquele momento. Então, tá melhor. Estou recuperando, mas mais aliviado, com certeza. Isso aí, então. Palmas para o colega. Vocês percebem que nesse caso, por exemplo, a partir do momento que a gente, durante ali um processo de comunicação, são processos um pouco mais longos, que você vai ter acesso, né, se você quiser, a gente consegue identificar, e em um dado momento ali eu identifiquei essa emoção que ele estava precisando expressar e ele não conseguia, ele tinha bloqueado, isso estava causando um reflexo que não tinha nada a ver lá na frente, e eu não precisei. Ele teve uma experiência envolvendo, como a gente comentou antes, de regressão, mas de muito mais autêntica, porque em momento algum eu sugestionei que aquilo fosse acontecer. Eu só fui guiando ele naquilo que eu vinha a maior expressão emocional. E é assim que a gente lida, né, com esse processo de hipnose não verbal. Agora, claro, que para a gente se aprofundar nisso, preciso de mais tempo com vocês, precisa de um final de semana, eu consigo garantir que você vai sair fazendo esse processo. Inclusive, eu sempre faço convite a todos os alunos, estando presencial, e claro, que queiram passar pelo processo, a experimentar a hipnose não verbal e a fazer esse processo de hipnose não verbal. E o pessoal que está nos treinamentos online, também eu convido a gravar os seus processos. A gente tem tudo organizado de uma didática de maneira que o cliente consiga, ou que vocês consigam aplicar, né, essa modulação, essa forma de estimulação. E eu quero mostrar para vocês, então, um último vídeo em que alguns processos podem ser bem mais intensos. Aqui eu estou trazendo um processo que foi mais tranquilo, embora ele tenha tido uma boa expressão emocional, e aqui a gente pode ter processos bem mais intensos, e eu vou ensinar para vocês
como lidar com esses processos. Aqui nesse vídeo, inclusive, eu utilizei alguns toques específicos que eu ensino no curso para vocês, para induzir esse transe. Então, aí a gente já tem um caso que envolveu uma liberação emocional bem mais intensa, né? Então, vamos falar então do treinamento. A gente vai ter um treinamento de hipnose não verbal agora em São Paulo, na semana que vem. E a gente tem a oportunidade de você estar fazendo tanto a turma somente presencial, quanto se você quiser fazer a turma online. O Edson perguntou sobre o treinamento de hipnose não verbal, por exemplo, do Alberto. Eu tenho aulas minhas práticas que estão no treinamento do Alberto e também estão no meu treinamento. Então, a gente fez essa gravação prática e algumas aulas envolvendo a terapia, eu disponibilizei lá para os alunos do Alberto. Eu vou entrar aqui agora para vocês com relação à parte do treinamento online. Já vamos liberar em seguida, Tadeu. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre o que a gente tem no curso. Eu vou estar falando do curso online, mas a estrutura de treinamento ela é a mesma do curso presencial. Entretanto, existe uma situação assim, tem pessoas que gostam mais de aprender online e tem pessoas que preferem aprender presencial. Se você tiver oportunidade, o ideal é que você faça os dois. David, o curso realmente está desenhado
para que você saia desse treinamento praticando, se você, obviamente, executar todas as práticas que eu estou trazendo aqui para vocês, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, e a gente tem aulas específicas para poder provocar isso, né? Que é o seguinte, o aluno ele quer um treinamento prático, mas ele só foca na teoria e não coloca em prática. Você tem 1 ano para fazer esse curso e você precisa colocar em prática, né? Se você não colocar em prática, eu não tenho como garantir que você vai executar. E, inclusive, eu vou fazer uma série de críticas. Então, quando você entrar no nosso treinamento online, você vai ter acesso, primeiro, a um curso que é o Hipnosis Academy. Esse treinamento é um bônus para você, onde a gente vai falar sobre as bases da hipnose clássica, fazer essas comparações, falar um pouco sobre a parte das bases da hipnoterapia. E aqui tem uma coleção de algumas lives que eu fiz ao longo do tempo. No curso de hipnose não verbal, eu estou trazendo para vocês toda a estrutura da hipnose não verbal, passo a passo da indução não verbal. Eu estou trazendo a parte, todas as aulas, ela tem a parte teórica e tem a explicação com os exercícios da parte prática, né? Então, e a gente tem essas outras aulas que a gente está fazendo, adicionando, como a gente vai ter a aula master agora na quarta-feira, da parte de hipnose de atendimento ao cliente. Então, como que você pode incorporar, independente se a sua prática for não verbal ou verbal, né? A gente está falando de atendimento ao cliente. Então, tem uma técnica que eu vou de marketing, que eu vou ensinar para vocês, de como lidar, como atender o cliente, que vai potencializar muito, não só os resultados do cliente na terapia, mas também a parte envolvendo a própria manutenção do processo terapêutico. Aqui no curso, a gente tem eu tenho uma sessão que é a sessão de extras, aonde isso aqui, tanto os alunos do presencial quanto os alunos do online têm acesso, tá? Os alunos do online têm acesso a essa área, os alunos do presencial têm só acesso a essa área, tá? Não tem acesso àquela outra parte. Mas se quiser entrar, os dois, você vai ter acesso a tudo. A gente está falando sobre alguns processos envolvendo auto-hipnose, estimulação. Tem alguns filmes que eu recomendo aqui, eu tenho algumas indicações. Aqui tem um processo envolvendo toda a parte da neurometria, que a gente mediu tudo aquilo acontecendo com os sensores no sujeito, então, durante o processo da hipnose não verbal, e tudo isso está comentado. E aqui a gente tem a parte que eu comentei para vocês dos atendimentos. Então, aqui eu tenho hoje mais de 50, então são 55 processos, e eu estou adicionando cada um desses, a cada curso eu adiciono mais processos. Então, a ideia é realmente que você veja, entenda primeiro como que funciona, como que você vai utilizar a hipnose não verbal, e depois você consiga realmente colocar em prática todo esse conhecimento. Inclusive, eu me preocupo muito com a didática, porque eu já tive no lugar de vocês, em querer entender o que está acontecendo, sem entrar no viés da crença. E eu tive que me aprofundar muito com vários professores para poder conseguir trazer e ensinar vocês. Tem professor que faz, mas não ensina como que ele faz. Tem professor que ensina algumas coisas, mas não ensina como fazer a hipnoterapia. E eu trouxe toda essa junção para vocês. Então, eu quando monto o programa do meu curso, eu monto como isso. Deixa eu compartilhar aqui para vocês algumas últimas ideias, mas antes disso, quero compartilhar aqui só um depoimentozinho rápido do Alberto. Então, vocês veem que dificilmente você vai ver o Alberto recomendando. Existem contextos que hipnose não verbal me parece mais relevante. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um problema, ela quer expressar, mas não sabe exatamente como expressar. Isso pode ser disparado pela hipnose não verbal. A pessoa tem uma dor, essa dor pode ser controlada pela hipnose não verbal. Eu vejo aplicações distintas.
para hipnose não verbal e hipnose verbal. Agora, quem quiser saber sobre hipnose não verbal, eu recomendo sempre o Jean Bossian, porque, de verdade, aprender hipnose não verbal, sem misturar com crença, espiritismo, energia, é muito difícil. A única pessoa que eu conheço que realmente tem ensinado sobre isso, sem misturar com esses negócios todos, é o Jean. E o Jean faz um negócio que ninguém no Brasil está fazendo, que é decodificar e ensinar para os alunos o passo a passo do uso da hipnose não verbal para expressão emocional. Como lidar com aquela catarse, enfim. Então, eu recomendo. Então, essa ideia, então, Alberto, ele vê essa minha prática, então ele tem acompanhado todo esse meu desenvolvimento, as minhas fontes, como é que eu trabalhei, estudei, para poder trazer isso para vocês. E ver isso também, claro que o ideal é você ter a oportunidade de fazer ao vivo, fazer online. Se você está fora do Brasil, depois me chama no chat, lá pode ser no chat do site, ou mesmo lá no WhatsApp, que a gente tem condições de fazer via PayPal. O pessoal perguntou aqui com relação às condições, Rodrigo. Infelizmente, o que a gente consegue fazer é o preço do cartão, se for o mês do aviso, se for uma vez, né? Porque só de taxa, que tem de taxa, com relação a isso, a gente não tem como absorver esse treinamento. Na verdade, o valor dele é 2.250. Então, a gente já está... e se você somar com o não verbal, né, com a parte online, você já vai ultrapassar, né, os R$3.000. Então, tenha certeza que você vai gostar bastante e você vai entender como que você vai poder utilizar esse processo no seu dia a dia. Mas dá para fazer em até 12 vezes, tá, se você quiser parcelar no cartão. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa, aproveita a oportunidade. Estou dando uma olhadinha aqui nas outras dúvidas. O Edson perguntou aqui sobre o treinamento de outros professores. Cara, meu treinamento acaba sendo de uma maneira um pouco diferente, porque eu não estou me baseando em mesmerismo e magnetismo, como eu falei no início do curso. Então, você não vai ver isso. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou abrir lá, então, agora o chat dos nossos grupos. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar lá no chat e mandar. Se você quiser entrar agora nessa turma, então o link está liberado e vai ficar liberado somente até amanhã, às 9 horas da noite. Então, muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e espero vê-los, seja na aula de quarta-feira online, seja na aula presencial lá em São Paulo ou aqui em Porto Alegre. Um grande abraço e uma boa noite a todos.